O Enduro de Regularidade, ou Enduro Fim, aqui em nossa região de Curitiba, tem conseguido destaque nacional pelo nível de organização e sinergia das equipes. Fatores importantes para esta modalidade do motociclismo off-road, que precisa de uma logística complexa e organizadores comprometidos não só em promover provas de bom nível técnico, mas também em minimizar os impactos nas comunidades rurais por onde passam. Existe todo um processo para se fazer o levantamento. O principal hoje é a colaboração dos proprietários de terra, porque praticamente 100% da prova ela se concretiza, ela é feita em terrenos de propriedade particular, Então a gente precisa que essas pessoas liberem. Nem sempre é simples. E a gente pensa também que os próprios pilotos têm que ter consciência dessa importância, e saber se comportar, tem que ter uma regra para isso. Tem regras, Então existem, vamos dizer assim, o pessoal que é o trilheiro, que é a pessoa que pratica a trilha e que conhece como funciona, ela vai se comportar de maneira que ela não agrida o meio ambiente e principalmente não danifique a propriedade alheia. Então, cortar cerca, passar em plantação, passar a 100 por hora na frente de uma casa com crianças, com animais. Existe uma série de regras que tem que ser seguidas, de bons costumes, para que a prova se concretize. Não só a prova, mas a trilha de todo mundo em si, e não cria uma antipatia com os proprietários e a comunidade em geral. Outro fator fundamental para os enduristas é a segurança, tanto no que diz respeito aos equipamentos que todo piloto precisa utilizar, quanto ao atendimento médico disponível para atender possíveis acidentes nos eventos. Então, todo esporte motor ele envolve riscos, principalmente na modalidade de enduro. Então, a preocupação nossa como organizadores é a segurança do piloto. Então, para isso, nós temos uma ambulância de suporte avançado de vida e eu vou fechando a prova como uma motocicleta com suporte básico. Então, na minha mochila eu tenho equipamentos para fazer um curativo, até para imobilizar uma provável fratura, até o socorro com suporte avançado e chegar até o piloto. Quais são os equipamentos de proteção principais para o piloto? Começando então da cabeça para os pés, capacete, depois um colete cervical para evitar uma lesão de coluna, depois você tem que ter um colete. Na parte de baixo daí o mais importante daí é uma joelheira articulada que vai proteger os teus ligamentos, o teu joelho, e depois a bota. Os pilotos também precisam fazer aquecimento, como a gente vê em outras modalidades, para entrar na prova? Super importante isso. Todos os pilotos, não sei se você conseguiu observar, mas a gente faz um trabalho de aquecimento de até 15 minutos, de alongamento principalmente, para você evitar de ter lesão no início da prova. Na pilotagem é preciso habilidade e concentração. O olhar se divide entre o caminho cheio de obstáculos, a planilha e o equipamento de navegação. Qual que é a maior dificuldade para encarar uma trilha? Eu acho você ter concentração e sempre estar olhando a máquina e a tua velocidade, Na nossa categoria a gente usa equipamento que ele te fornece os dados, então você vai acompanhando o que ele está te fornecendo e você vai acelerando ou reduz a velocidade. Mas tem uma categoria de base, antes da minha categoria, que você é tudo manual, então você não tem nem equipamento aferível. O próprio piloto ele tem que calcular o seu tempo. Reunir as famílias também é uma característica desta modalidade. Normalmente as mulheres ajudam no apoio e os filhos seguem com os pais para o desafio. Quer dizer que você veio para o Enduro por causa do teu pai. Como é que começou essa história? Tudo começou com o meu pai fazendo trilha, Daí comecei junto com ele. E daí começou alguém fazer... tem uma equipe de Camplar lá que faz Enduro. Eles começaram, vamos junto, vamos. Daí eu peguei e falei, vamos tentar, pai? Você vai começando a fazer a trilha e as crianças vão crescendo, Daí eles vão vendo, vão querendo acompanhando o pai e tal. E ele quis começar a fazer. A primeira trilha que eu levei ele a fazer, me deu até raiva, porque se eu olhava para trás, o pé estava no chão. Ele caía, E eu falei, vai ficar brincando, vai desistir. No fim, com muita persistência dele, hoje ele está andando melhor do que eu. E para que elas entendam o que é praticar enduro, foi criado o Endurela, onde o piloto leva na garupa sua parceira, só para elas sentirem um pouco da sensação desta adrenalina. E se é para dividir a moto, é bom dividir o esforço também. E já andou na garupa no meio da trilha? Já andei com ele. Como é que é?
É horrível. De alguma forma ela pode te ajudar com planilha ou alguma coisa, ou ela vai só na garupa e seja o que Deus quiser? Não, o que a gente combinou é se entrar em alguma toleira, alguma coisa, já pula da moto, né, e ajuda a empurrar. É muito mais difícil pilotar numa trilha com alguém na garupa? Muito mais difícil, ainda mais sendo uma pessoa que anda muito pouco de moto, não conhece nada de tocada, de moto no trajeto normal do dia a dia, e na trilha ainda se torna muito mais complicado. Talvez para elas um bom começo seja um Endurofin. Nesta modalidade, a prova consiste em pequenos circuitos fechados conectados por trilhas. A Endurofin ela é um pouco mais tranquila que a regularidade, né? O pessoal se assusta, a mulherada se assusta um pouco com o enduro, por ser difícil, mas eu acho que o Endurofin ele tem bastante assim para chamar a mulherada, porque é uma volta, tem como parar, descansar, tem como fazer apoio, então eu acho que é bem legal assim para a mulherada vir, conhecer, né? Experimentar e ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para todo mundo fazer. Para praticar o enduro, alguns investimentos são necessários, começando pela moto e os equipamentos de segurança. Depois vem a manutenção, inscrição em provas, despesas de viagem e um carro grande para transportar tudo o que é necessário. Os pilotos de ponta que competem nas principais categorias do enduro em âmbito nacional precisam usar toda a criatividade para sobreviver neste esporte. Você vive só do motociclismo, do enduro, ou você tem que manter também uma outra atividade na tua vida? Como que as provas são muito perto uma da outra, desde 2004, 2005 mais ou menos, eu estou exclusivamente como piloto. Então eu tenho meus cursos de pilotagem nas folgas, mas tem os patrocínios que estão ajudando em produto, mas a gente consegue transformar em dinheiro para fazer as viagens. Tem os pilotos que vêm com a gente também, que dá para ajudar na despesa. Então a gente vai levando a vida desse jeito. Tem que ser criativo. É uma vida de aventura, criativa. Você tem que puxar de todos os lados, até como se diz. O pneu quando serve para você mais, serve para aquele trilheiro iniciante. Tudo você tem que transformar em dinheiro, porque se pudesse produto, fazer revisão de carro ou bancar pedágio, não precisava de vender nada, né? Podia sair negociando, barganhando pela estrada fora. Além de esporte, o enduro é diversão. Mas essa brincadeira requer preparo físico, afinal as provas têm em média 130 quilômetros de trilhas, buracos, pedras, lama. Haja resistência. O enduro é o meu hobby, meu passatempo, como um gosta de pescar, outro gosta de ir para balada. A gente tem que se preparar muito, condicionamento físico, dedicação, empenho, treino. O treino é uma coisa assim fundamental, tem que treinar muito e se dedicar ao esporte se você quer ter um bom resultado. Seja na modalidade regularidade ou no Endurofin, seja para quem é de alto rendimento ou para quem é só do lazer, o enduro é um esporte cheio de emoção. No próximo bloco a gente vai mostrar como é organizado o Trail Clube de Curitiba, um dos principais do Brasil. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.